Boa tarde. Não sei se tem alguém aí já vou descobrir. Muito bem, ainda não. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Olá, tem o pessoal chegando aí. Boa tarde, Deus vos abençoe. Estamos começando o nosso segundo dia de aula, hein? Então, espero que não tenham ficado desanimados com as aulas difíceis de ontem. Hoje, a aula de ontem, dessa primeira aula, né? Foi mais difícil. A de Teologia da Perfeição Cristã não foi tão difícil assim como essa. Essa foi mais, mas é normal, eu já esperava que ela fosse um pouquinho assim mesmo. Eu tenho que enviar para vocês a chamada. Eu vou esperar todo mundo chegar e aí daqui a pouco eu jogo aqui o link da chamada. Nós resolvemos esse problema. Alguém falou da minha caneca? Pois é, esta caneca agora eu ganhei de presente. Olha que legal. Tem meu nome. Tem meu nome e tem aqui a imagem do nosso apostolado lá no Instagram, ó. Apostolado Semper Fidelis. Então, até quem não conhece já pode procurar lá. Tem muitas formações boas, lá é muito mais espiritualidade, né? A gente faz formações também, mas de manhã todo dia tem Lexio Divina, todo dia 10 horas tem Lexio Divina, aí quando acaba a Lexio 11 horas tem hora média, 15 horas tem Texto da Misericórdia, 21 horas tem uma meditação noturna e 22 horas tem Oração das Completas, todos os dias. Então aí quem não conhece pode conhecer. Que bom, alguém estava aqui saindo da igreja, rezou um santo terço, louvado seja Deus, e a ladainha de Nossa Senhora. Guilherme, da aula de Josefologia, está disponível no YouTube. Isso, a aula de Josefologia o Telmo conseguiu fazer postando no YouTube, então é o jeito que ele conseguiu aí, tá bom? Muito bem. Então, boa tarde a todos. Tem alguém de Fortaleza, é isso mesmo? A Marlene, Deus te abençoe, Marlene. Muito bem, então deixa eu dar uns avisozinhos enquanto o pessoal vai chegando. A gente espera aí uns 5 minutos, né? Até dar umas 3h05 pra gente começar. Eu vou tentar sempre começar 3h05. 5 minutos aí de tolerância para chegar todo mundo, tá bom? Bom, avisos. Nós achamos um jeito de fazer uma chamada, então eu vou enviar para vocês aqui o link da chamada e depois que acabar a aula eu vou fechar o link, entendeu? Porque aí funcionou. Se eu deixasse o link aberto direto ele não ia funcionar, né? Que é esse aqui, lista de chamada da aula número 2. Então esse link aqui, tá bem, alguém tá me dando a sugestão de não ficar lendo o chat. Tá legal. Eu vou seguir a sua sugestão, Léo, para a gente poder caminhar com mais fluidez. E aí a gente vai fazendo as perguntas assim ao longo do caminho, mais para o final da aula, tá bom? Então, 2 coisas. Eu vou mandar o link da chamada para vocês. É um formulário do Google. É só vocês clicarem nele, preencherem lá os dados e pronto. Aí, para vocês não precisarem sair durante a aula para fazer isso, é só colocar seu nome e seu e-mail e dar ok e pronto, a chamada está feita. Eu vou deixar ele disponível até hoje às 5 horas, tá bom? Que eu começo a outra aula, aí eu tiro ele do ar às 5 horas. Então, quando acabar, vocês vão poder preencher a chamada. Este link enorme que eu mandei aí é a chamada. A chamada de ontem a gente vai abonar, porque não tem como a gente controlar essa presença, tá bom? Então deixa para lá, conta a partir de hoje e a gente vai fazer a proporção da taxa de presença. Então não tem nenhum problema não, nem mesmo para os certificados. A gente já falou com o Instituto e vai dar tudo certo. Então, primeira coisa, responder a chamada nesse link. Segunda coisa, a aula de ontem está disponível aqui no Twitch, fica gravada. E tinha uma terceira coisa que eu não me lembro, mas quando eu lembrar eu falo para vocês.
Tá, tem alguém falando sobre desejo e vontade aqui? Não se preocupa, porque hoje a gente entra nesse assunto, então hoje você vai entender, tá bom? Ontem foi só para mesmo instigar a dúvida, para você já ficar pensando como é que isso acontece na minha vida. Então essa era a ideia. Hoje a gente vai falar mais sobre isso, porque o tema de hoje é o livre-arbítrio. Então hoje nós vamos falar sobre liberdade e livre-arbítrio, tá bom? Como tá lá na nossa pauta. O site está com erro 500 sim, porque a gente conseguiu uma doação para poder fazer um plano num servidor melhor. E eles estão trocando o servidor agora. Então, é agora de tarde, ele não deve voltar ainda, porque a manutenção está mudando para um servidor de alta capacidade. E aí, se Deus quiser, hoje ainda a coisa fica 100% resolvida, tá bom? E é isso, tá bom, né? Já são 3h05. E vocês agora já estão ouvindo, deixa eu tirar esta música para que vocês ouçam melhor. Tá ouvindo essa melodia maravilhosa? Tem um prédio construindo do lado aqui da minha casa, eu moro no apartamento, está construindo um prédio do lado. E eles estão com essa britadeira ligada a semana inteira. Graças a Deus, ontem eles não ligaram, mas agora eles estão usando ela de novo. Então pode ser que isso atrapalhe um pouquinho o nosso áudio, mas aí infelizmente não tem nada que eu possa fazer. Eu já fechei as janelas, tá bom? Enfim, é isso. Material complementar. Eu vou enviar para vocês, eu só não consegui enviar hoje por causa da manutenção do site, mas eu inclusive já deixei separado. Por exemplo, hoje a gente tem aqui eu resumi em 2 páginas, né, de tópicos o nosso assunto de hoje para enviar para vocês de uma maneira facilitada. Só que enquanto o site não volta, tá bom? Então, se Deus quiser, ele volta hoje e a partir de amanhã vocês já vão começar a receber os materiais, tá bom? Ficou aí à mercê desse funcionamento do site. Tá legal? Vamos rezar para a gente começar? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Se há realmente amor por Ele, aceita-se alegremente qualquer sacrifício. Dai-me, meu bom Senhor, uma fé plena, uma esperança firme e uma ardente caridade. Um amor por vós, meu Senhor, incomparavelmente maior do que o amor por mim mesmo. E que eu não me prenda a nada que vos desagrade, mas que todos os meus amores se ordenem para vós. Dai-me, meu Senhor, um desejo de estar convosco, não para evitar as calamidades deste pobre mundo, nem para evitar as penas do purgatório, nem sequer as do inferno, ou para alcançar alegrias no céu, ou em consideração meu próprio proveito, mas simplesmente por um autêntico amor a vós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, vamos lá. Silêncio na oração. Vocês estavam conversando, então não estavam rezando, né? Muito bem, pegamos aqui no flagra. Tá bom, vamos lá. Vamos começar nossa aula então. Então, ontem nós mais ou menos falamos aí sobre o que era o problema e nós falamos sobre o conceito de essência e acidente, ato e potência. E essa era a ideia, que ficasse claro, né? Essência é aquilo que é em si mesmo, aquilo que faz a coisa ser o que a coisa é. E o acidente é aquilo que é em outro.
ele limita a essência. Enquanto a essência define o ser, o acidente limita o ser. E o ato e potência é a capacidade de receber um ato, e o ato é a perfeição realizada em si naquele ente. Então nós aprendemos isso, está claro na nossa cabeça. Aí nós entramos no primeiro ponto do nosso dilema. Vocês vão ver que assim, esse curso ele é montado mais ou menos uma espécie de um silogismo, né? A pergunta é possível um Deus presciente e o homem livre? Essa é a pergunta. Então, para responder isso, eu tenho que saber primeiro sobre se o homem é verdadeiramente livre. Depois eu tenho que saber se Deus tem presciência. E se essas duas coisas são verdades, como é que elas se relacionam? Então, para começar, nós falamos hoje sobre o livre-arbítrio e a liberdade do homem, tá bom? Então, vamos falar começando sobre se o homem mesmo tem ou não livre-arbítrio. Porque parece que o homem não tem. Porque quando a gente pensa em livre-arbítrio ou liberdade, a gente chama essas coisas de mesmo nome, nós vamos ver que não são diferentes. Livre-arbítrio é uma coisa, liberdade é outra. Nós pensamos assim, poxa, mas se o homem faz aquilo que ele não quer fazer, então ele não é livre. Então, para nós, um homem que perdeu a sua liberdade é um homem que é obrigado a fazer algo que uma outra pessoa quer. E que ele não tem muito desejo de fazer aquilo ali, mas ele acaba fazendo. Então ele é obrigado e por isso ele não é livre. A gente pode pensar, por exemplo, nos encarcerados. A gente pode pensar numa pessoa que é refém de alguma coisa, né? De algum abuso, num relacionamento abusivo, que ela se sente presa e não consegue sair. Ou então nos religiosos, que são presos, entre aspas, por causa de uma moralidade que foi dada por Deus. Então eles são presos por 10 leis, por 10 mandamentos. Então você vê que essas coisas fazem parte do entendimento do mundo, né? O que é liberdade para o mundo? Liberdade para o mundo é você poder fazer aquilo que você tem desejo de fazer. Eu faço o que me dá na telha. O mundo chama isso de liberdade. Nós vamos ver que, de fato, não é isso que é liberdade. A liberdade é algo maior do que isso. Você fazer tudo aquilo que você tem desejo de fazer não caracteriza a liberdade. Como é que a gente vai explicar isso? Vamos lá. Vamos começar pelos atos contraditórios. Ontem alguém falou essa questão de que o homem não faz aquilo que quer, né? O homem às vezes faz coisas que são obviamente prejudiciais a ele, mas ainda assim ele faz. Veja um usuário de drogas. Sabe objetivamente que aquelas drogas fazem mal. O cara, quando vai fumar o crack pela primeira vez, ele sabe que praticamente ninguém sai do crack. Quase todo mundo que fuma a primeira pedra vicia. Eles falam, o crack é uma droga que vicia na primeira vez que você usa. Entendeu? Então, como pode uma pessoa ser livre assim? Mas aí o problema fica mais complexo. Porque olha só, a pessoa não usou crack porque ela quis ou alguém obrigou ela a usar? Se ela foi obrigada a usar, botaram uma arma na cabeça dela e falaram, fuma isso. Aí outra história, não entra no nosso exemplo. Gente, esse barulho está muito alto para mim. Ele está muito alto para vocês? Vê se por acaso, se eu fizer isso aqui, o som vai abafar. Tentar botar alguma coisa aqui para poder... Ou não muda nada. Se eu fizer assim, não está muito alto? Que bom. Nossa, aqui é muito alto. Está até me desconcentrando. Essa britadeira que não termina. Já desde a semana passada. Horrível. Mas, vamos lá. Omnem bono. O debate fica mais polêmico ou mais difícil de compreender quando você pensa numa pessoa que não foi obrigada. Ninguém botou a arma na cabeça dela e falou fuma, não. Ela fumou porque ela quis fumar. Ninguém obrigou. Foi uma escolha dela. Ela decidiu. Falou, eu quero fumar esse crack aqui. Ué, mas isso aí não é o livre-arbítrio? Ele não escolheu fazer aquilo? Mas aí depois ele não consegue mais escolher. Eu não quero mais fumar. Porque não consegue largar. Mesmo que ele... Aí você vê que a coisa é ainda mais complexa. Porque ele é capaz de dizer assim, eu não quero mais isso. Isso acaba comigo. Mas eu não consigo parar de usar. Se a gente parar para pensar, esse exemplo se expande em todas as escolhas da nossa vida. Que são de ordem
concupiscível. Se me dá algum... Ai, silêncio. Graças a Deus. Que fique assim, santo anjo da guarda. Entendeu? Então, assim, todo mundo pode ver na sua própria vida essa realidade. Uma coisa que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer. Uma coisa que eu não quero, mas eu acabo fazendo sem querer. Isso é tão real, que até São Paulo falava disso, lembra? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer. Então isso é uma realidade que a gente tem que compreender, não só para responder esse dilema, mas também para viver melhor a vida cristã, viver melhor a vida para Deus. Então vamos lá. O que acontece numa pessoa, por exemplo, que usa drogas? Dentro da alma dela, para ela poder fazer isso. A pessoa movida por alguma circunstância que seja, pode ser uma circunstância psicológica, moral, espiritual, psiquiátrica, qualquer situação, ela é levada a desejar aquela droga. Por que a pessoa deseja a droga? Ou por que o ser humano é capaz de desejar algo que lhe faz mal? Vocês veem, por exemplo, tem gente que tem práticas masoquistas, né? Gostam de se ferir. Você vê que isso é obviamente doente, e algumas pessoas levam isso até para dentro da sua sexualidade, aí vira o sadomasoquismo, né? Então, assim, as pessoas elas são atraídas pela dor. Mas isso não parece uma coisa contraditória em si mesmo? Eu sou atraído pela dor? Por que isso? Porque uma pessoa ela é atraída, por exemplo, lá por fumar o crack, ou por cheirar uma carreira de cocaína, ou por sair para uma festa, para uma balada e ficar bêbado até cair e vomitar naqueles vasos sujos de festa. Sabe por que nós chegamos a este ponto? Por que uma pessoa é capaz, por exemplo, de trair o seu cônjuge, trair seu marido, trair a sua esposa? Por que o ser humano passa por isso? Porque existem duas inclinações dentro de nós. Nós somos complexos e não simples. É mais perfeito o que é mais simples. Os homens são complexos, os anjos são simples e Deus é simplíssimo. Aonde existe complexidade, existe mistura. Então nós temos uma mistura de quê? Corpo com alma. E eles se relacionam e se misturam de uma maneira tão intrínseca que não pode separar. Como é que separa o corpo da alma? Morrendo. Quando eu morro, meu corpo vai para o cemitério. E minha alma, se Deus quiser, para o reino dos céus. Mas para isso tem que ser, não pode pecar, né? Não pode ter pecado grave nem pecado venial. Se tiver venial, vai para o purgatório. Então nós queremos ser santos. Nós queremos morrer e ir direto para o reino dos céus e viver ao lado de nosso Senhor. Então essa realidade de corpo e alma, ela faz com que o nosso processo de ação seja um processo que envolve essa dupla realidade, essa dupla natureza. Uma natureza material e uma natureza imaterial, tá bom? Então, essas duas coisas são normais na vida de todo ser humano. Ao longo da história, aconteceu que as pessoas refletindo sobre isso, caíam sempre em exageros, ou diziam que o corpo era mau e só a alma era boa. Então, tudo que o corpo faz é ruim, é mau, é pecado, é morte. E só o que é da alma é que é bom. Essas pessoas chegaram a dizer que o corpo era o cárcere da alma. Essa frase está errada, objetivamente, né? É uma frase bem errada filosoficamente e catolicamente ela não tem nenhum sentido. Mas a gente não percebeu isso de cara. E quem disse isso, que foi Platão, ele disse antes de Jesus vir. Depois que o Verbo de Deus se encarnou e habitou entre nós, houve um grande fator diferenciado na história. Deus agora é homem. Deus agora tem corpo também, como nós. E aí houve então uma mudança de corrente filosófica após a encarnação do Verbo, né? E essas coisas foram progredindo. E ao longo da história da humanidade. E o que nos toca hoje é o outro pêndulo, né? Uma dizia, corpo é o cárcere da alma. Na direita, na esquerda, só
Na verdade, tá, tudo bem. Não tem nada a ver com política, hein? Tô falando de um pêndulo só. Então, no alto de um pêndulo, o corpo é ruim, o espírito é bom. No alto do outro, o espírito é mau, ou o espírito não existe, o corpo é bom. Então, você tem duas coisas que são problemáticas. As pessoas que querem separar o homem do seu corpo numa religião muito desencarnada, uma religião esotérica, espiritualista, que entende que a vida espiritual é soberana e a vida de corpo que nós vivemos é uma vida que mata a vida espiritual e ela é ruim, elas não se compõem, elas são contraditórias, enquanto o outro diz que não existe espírito nenhum, que o homem é vontade de poder, dizia Nietzsche. Faz o que te der na telha. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos vendo que existe duas forças que movem o ser humano. Uma força que é oposta à outra. Uma a gente poderia dizer que é do corpo e a outra poderíamos dizer que é da alma. Essas pessoas aderiram a um lado. Uma aderiu ao lado que diz que a alma é boa e o corpo é mau. Uma aderiu ao lado que diz que a alma é ruim e o corpo é bom. E aí você fica nessa coisa que não é humana. Porque essa coisa de o corpo é ruim e a alma é boa é para anjo, que só tem alma. E essa coisa de que o corpo é bom e a alma é ruim é para animal, que não tem alma. Um animal vive somente pelo corpo e o anjo vive somente pelo espírito, mas o homem não é assim. O homem vive essa luta interior dessas forças que duelam para escolher as coisas e saber como agir. E nós fazemos isto desde criancinhas. Então a gente vê quando a gente era pequeno, que você via uma tomada, né? Aquela tomada belíssima, atraente, que você não podia ver, que você queria imediatamente pôr seu dedo lá dentro. Aí a sua mãe vem e fala, não põe o dedo aí. Aí você tira o dedo. Aí você olha para ela. Aí ela olha para você e você, não. Aí você desiste. Aí quando sua mãe não olha, você vai lá e bota o dedo na tomada, toma um choque, aí você nunca mais põe o dedo na tomada. O que aconteceu com isso aqui? O que aconteceu nesse mistério, né, de tomada de decisões de uma criança? Aconteceu que a criança tinha uma inclinação natural a descobrir o que tinha naquela tomada. Ela tinha um apetite que queria que ela pusesse o dedo lá dentro. Mas a mãe dela tem uma autoridade sobre ela. E ela, quando escuta o que a mãe ensina, ela entende e fala, mamãe sabe o que é melhor para mim. Por isso, quando a mamãe manda, a criança não põe o dedo. O que você acha que aconteceu nesse momento? A criança pensou assim, bom, minha mãe não está mandando eu não botar o dedo na tomada, porque essa tomada aí tem uma corrente alternada de 110 volts. Se essa corrente alternada tocar o meu dedo, essa corrente elétrica vai para minhas sinapses nervosas, vai chegar no meu cérebro e vai me provocar uma sensação de dor. E pelo que eu sei, sensação de dor é dodói. E eu não gosto de dodói. Então eu não vou botar o dedo não. Tu acha que a criança pensa isso? Ela não pensa isso. Ela tem fé. Fé na palavra da mãe. E aí a mãe diz, não faça. Aquela verdade iluminou o seu intelecto e ela descobriu um caminho racional a seguir. Não devo pôr o dedo na tomada. Mas depois que a mãe foi embora, a outra parte dela, dos seus apetites, falou, eu quero muito pôr o dedo nessa tomada. E aí a criança às vezes fica até assim, ó. Ela está decidindo, eu ponho ou não ponho? Ela vai e volta. Até que ela escolhe uma coisa. Ou ela não põe, ou ela põe. E aí o que normalmente acontece? Se ela põe, ela depois se arrepende. Porque ela não vai aprender intelectualmente, mas ela vai aprender afetivamente. Porque ela vai tomar um choque e vai fazer dodói. Então, essa realidade, ela é uma luta, né, do nosso corpo contra a nossa alma, porque nem todas as vezes o nosso corpo concorda com a nossa alma. Aí eu separei alguns tópicos que eu gostaria de não deixar de ler, porque eles iluminam esse conceito que eu estou introduzindo e vou começar a explicar. Primeiro, como é que atuam as drogas?
As drogas elas atuam cerceando a liberdade, sendo que o homem caminha em direção às drogas, exercitando o seu livre-arbítrio. Ou seja, o homem que decide usar a droga está usando o livre-arbítrio. Você não pode dizer que ele não tem livre-arbítrio, porque ele usou o livre-arbítrio dele para escolher se sim ou se não. Uso ou não uso essa droga. Ele escolheu isso. E isso já é, de fato, o uso próprio do livre-arbítrio. Mas depois que ele usou a droga, ele não consegue mais escolher não usar. Mesmo que ele saiba que ele queira não... Tem uma parada aqui sobre a Valessa. Tá falando... Sim, Valessa tem diferença, tá? Alma, espírito e corpo são coisas distintas. O corpo e a alma são naturais. O espírito é sobrenatural. São coisas separadas, tá bom? Tudo tem alma, só que as almas têm qualidades distintas. Seres inertes, tipo pedras, têm almas minerais. Plantas têm almas vegetais. Animais têm almas animais. E os homens têm almas espirituais, ou na terminologia clássica, alma intelectiva, tá bom? Mas quando nós falamos alma, nós estamos falando sempre de alma espiritual. Então a gente sempre fala que o homem tem e que o resto não tem. Então um animal não sofre desse problema. Por quê? Porque não tem alma espiritual. Ele só tem alma animal. Entendeu? E a alma animal é uma coisa natural da sua animalidade. Quando nós estamos falando desse embate de corpo e alma, quando eu uso essa terminologia, eu estou dizendo que corpo, eu estou falando dos apetites sensíveis do corpo. Quando eu digo alma, eu estou falando da alma espiritual, do espírito do homem, tá bom? Não da sua realidade animal. Não sei se deu para dar uma melhoradinha para entender isso. Mas vai entendendo com o tempo, não se preocupa não. E então, por causas internas, no caso das drogas, a vontade fica adoecida. Então existem dois aspectos que nos ajudam a tomar decisões. O livre-arbítrio fez eu escolher, eu vou usar a droga. Depois que eu estou usando a droga, eu quero sair, mas não consigo. Eu escolho não usar mais. Mas na hora que bota na minha frente, eu escolho usar. Eu quero não usar, mas acabo usando. Por que isso? Porque o desejo, que é essa força interior que nos leva a realizar coisas, ele não luta contra a vontade, mas ele luta contra o intelecto. Esse é o segredo do negócio. Nós temos duas faculdades principais da alma, intelecto e vontade. O desejo não é uma faculdade da alma, é do corpo. O desejo é próprio do corpo, enquanto o intelecto e a vontade são próprios da alma. Aí o que acontece nessa história? A minha vontade é essa faculdade que me faz fazer as coisas. Por exemplo, eu sei que aqui nessa caneca tem água e eu estou com sede, e de fato eu estou, é verdade. E eu sei, intelectualmente, que a água mata a sede. E que se eu tomar essa água, essa sensação que eu estou sentindo vai melhorar? Eu sei disso. Mas o fato de eu saber disso não faz eu tomar água. O que faz eu tomar água? É quando o meu intelecto ilumina a minha vontade e eu escolho beber. A minha vontade faz com que eu vá na caneca, pegue a caneca e beba água. Esse agir do homem não é próprio do intelecto, mas da vontade que realiza as coisas. Só que a vontade ela pode ser iluminada ou conduzida, melhor dizendo, por duas fontes de ação. Ou pelo intelecto, ou pelos seus apetites sensíveis. Então, quando é uma coisa boa, quando o meu apetite sensível, que identifica que eu tenho sede, concorda com a minha razão. Então, o meu apetite sensível diz, tenho sede, beba água. E o meu intelecto diz, a água faz bem para você, pode tomar água. Então, o meu desejo do meu corpo concordou com o meu intelecto, olha que beleza. Aí eu pego e tomo um gole de água. Mas isso não acontece sempre. O que acontece na maioria das vezes, ou pelo menos nas coisas que são mais importantes, e não nas decisões mais ordinárias do dia a dia, é que essas coisas podem brigar, tá? Vamos lá. O homem age por si, dotado de livre-arbítrio, pode então fazer algo que é contrário a si mesmo?
Pode. Há duas forças que impulsionam o homem para a ação: o desejo e a vontade. O desejo, agora anota aí. O desejo é o apetite concupiscível, aquilo que é próprio das inclinações sensíveis. Sensíveis, eu digo dos sentidos, tá? Então, o desejo é o apetite concupiscível, aquilo que é próprio das inclinações sensíveis. A vontade é a inclinação da razão para aquilo que é considerado um bem maior. Então, o que acontece? Acontece que a minha razão, a minha inteligência, o meu intelecto, sabe o que é bom para mim. E ele me diz o que é de fato melhor. Só que tem um fenômeno. O meu apetite sensível, ele não é capaz de identificar um bem árduo. Ele só identifica bens fáceis, bens imediatos, bens instantâneos, bens aparentes. Tudo que exige esforço, esse bem, ele é percebido pela sua inteligência. Por exemplo, você quer aproveitar agora o inverno para entrar no projeto verão, porque você está falando assim, olha, quando acabar essa quarentena, eu vou para a praia. Tá? Tudo bem, é um pensamento bem mundano, né? Vai exibir seu corpo e vai pegar contra a castidade. Não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas você quer, por exemplo, perder peso, ficar sarado, melhorar sua saúde, seu colesterol tá alto, você tá sem energia, tá fraco, né? Foi no médico, o médico falou, ó, se tu não diminuir esse barrigão aí, vai ter problema no coração. Você fala, não, então eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Aí o que acontece? Vai entrar agora essas duas coisas. Você tem o desejo de emagrecer. Você quer emagrecer, você quer se sentir mais bonito, você quer recuperar a sua saúde, porque isso é um bem, né? Você vai ter mais beleza, vai ter mais autoestima, vai ter mais saúde, energia, disposição. Então isso é um bem. Mas na hora que você está sentado na mesa da sua casa e bota um pudim na sua frente, a coisa começa a duelar, porque o seu desejo, ou seja, o seu apetite concupiscível, ele vai começar a conflitar com a sua vontade, que foi iluminada pela sua razão. Então, o seu intelecto sabe, olha, não come o pudim, Leandro, porque se tu comer o pudim, tu vai engordar. E o meu desejo só fala assim, come o pudim. O pudim é gostoso, tem açúcar, tem gordura, tem energia para você, é saboroso. E a gente começa a duelar nessas coisas. Eu vou falar mais vezes, não se preocupe. Eu vou falar várias vezes desejo e vontade para vocês fixarem, tá bom? Então, eu fico nesse duelo. O que está acontecendo em mim? Quando o pudim não está na minha frente, não é tão difícil não comer o pudim. Mas é muito difícil não comer o pudim quando ele está aqui. Por quê? Porque o meu desejo, o meu apetite, o que ele deseja? Ele deseja aquilo que ele pode conquistar imediatamente, de maneira fácil, sem muito esforço e que vai gerar uma grande recompensa. É isso que o seu apetite concupiscível quer. Isso é o seu desejo. O desejo, que é o apetite concupiscível, próprio das inclinações sensíveis, ele está sempre ordenado para o bem fácil, imediato e aparente, tá bom? Então, sempre que o meu desejo quer alguma coisa, ele quer aquilo que me dá prazer, aquilo que é fácil, que não custa muito. Por exemplo, eu quero ficar saradão, mas eu não quero ir para academia. Eu quero comprar o Abshake e colar aqui 6 adesivinhos na minha barriga, enquanto eu ligo aquele choquinho e eu fico vendo televisão deitado no sofá, tomando choquinho assim na barriga e tremendo. Gente, isso além de não funcionar, isso é a prova da humanidade maluca que nós vivemos hoje. Nós queremos recompensas sem esforço. Sem esforço. Nós queremos grandes coisas sem fazer grandes comprometimentos. Isso é o desejo. O desejo que está exacerbado. O pecado está ligado ao desejo? Diretamente. Todos os pecados de ordem concupiscível estão ligados profundamente ao desejo. O que é mais fácil? Ser casto ou ser luxurioso?
É mais fácil você manter a sua castidade ou você sair por aí ficando com quem você te der na telha? O que é mais fácil? Por que é mais fácil você se entregar à luxúria? Porque é um prazer intenso, conseguido de maneira fácil, imediato, que se relaciona com os seus sentidos, é totalmente dado a isso. A gula. Por que é mais fácil você se dar e não se ligar aos alimentos prazerosos do que uma alimentação saudável, por exemplo? Porque é custoso você emagrecer. Então, como é que o homem consegue emagrecer? Porque o homem coloca o que ele aprendeu como bom na sua razão, no seu intelecto, num fator hierárquico maior do que os seus apetites sensíveis. Ele diz, o que é mais importante para mim agora? Aí é um diabético. O que é mais importante para mim agora? Comer o pudim ou viver? Porque se eu comer o pudim, eu vou morrer porque eu sou altamente diabético. Aí ele pensa, obviamente eu quero viver. Mas não é simples assim. Porque tem diabético que esconde chocolatinho na gaveta. Por que isso? Nós somos assim. Porque nós temos um desejo muito forte e uma vontade adoecida. Nós aprendemos a deixar a vontade fraca. Como é que se fortalece a vontade? Fazendo exercícios que não são físicos, mas espirituais. Se eu quero exercitar a alma, eu faço um exercício da alma. Se eu quero exercitar o corpo, eu faço um exercício do corpo. Então, por exemplo, eu quero que meu corpo fique sarado, eu tenho que ir para academia, tenho que malhar, levantar peso. Eu quero que a minha alma fique sarada, eu preciso rezar. Eu preciso fazer exercícios espirituais. E não só isso, né? Quando eu estou falando de fortalecer a espiritualidade, não, apesar de que o caminho essencial, necessário, mais importante, é a oração, ele não é o único caminho. Tudo que exercita a espiritualidade vai produzir no homem uma vontade mais forte. Por exemplo, o que é mais fácil? Ver um filme ou ler um livro? Quem aqui já viu O Senhor dos Anéis? Quem é que leu O Senhor dos Anéis? O que é mais fácil? Ver 3 filmes de 3 horas ou ler um livro de 1.200 páginas? Nossa, meu olho está coçando. Entende? Agora, o que é mais benéfico para o ser humano? Mais benéfico para o ser humano é você exercitar a sua qualidade espiritual, da sua alma espiritual que você tem e que mais ninguém tem, que os animais não têm, as plantas não têm, as pedras não têm, a natureza não tem, a natureza não é alguém, ela é só uma coisa, ela é só uma criatura, ela não tem pessoa, entendeu? A natureza não é mãe, ela não tem alma, entendeu? Ela é só uma criatura, você é alguém. Por que então você tem que começar a ordenar as suas inclinações segundo aquilo que não é tão fácil? Porque aquilo que não é tão fácil está ordenado para um bem verdadeiro. Aqui tem uma diferença. O homem sempre age para o bem, mas existe um bem que é um bem falso e existe um bem que é um bem verdadeiro. O bem falso é aquilo que aparentemente faz bem ao homem, mas no fim das contas não faz. Por exemplo, o homem casado que se atrai por uma mulher bonita e vai e trai sua esposa. Você acha que ele fez isso por quê? Porque ele é mau? Que é malvado? Um ladrão que rouba um banco. Por quê? Porque ele quer ser malvadão? Eu sou mau, eu gosto de ser bandido porque eu sou mau. O cara que usa drogas, porque ele quer ser um drogado. O cara que assalta, o cara que mata. O homem age para o bem, sempre. Por que um bandido rouba um banco? Porque ele quer o dinheiro. O que ele vai fazer com o dinheiro? Provavelmente ele vai usar para prazer. Ele não vai usar o dinheiro porque ele é um grande filantropo pobre. Então ele precisa roubar um banco para doar o dinheiro para os outros. Entendeu? Essa história de Robin Hood aí não cola. Não existe na prática. Por que o homem trai a mulher dele? Porque ele quer ofender a mulher? Não, porque ele quer o prazer da outra mulher. Então, o homem sempre age inclinado para um bem
específico. Só que o bem pode não ser um bem verdadeiro, pode ser um falso bem. Como, por exemplo, é o prazer de ter um relacionamento com uma pessoa fora do casamento, seja homem ou mulher, né? Marido ou mulher, esposa, tanto faz. Mas deixar de lado aquilo que é o seu bem verdadeiro, que é a sua família, o seu sacramento, a sua vida eterna. Mas por que a gente faz isso o tempo todo? Gente, vocês estão brigando aí no chat, né? Na verdade eu não estou vendo pergunta nenhuma, porque tem muita coisa. Façam, por favor, aquele negócio de escrever pergunta em caixa alta e colocar depois a frase. E aí do final, eu vou dar uma passada rápida, eu pego rapidamente essas perguntas. Tá legal? Senão eu não consigo ver. Então, esse é o caminho normalmente do homem animal. O animal é que faz isso. O animal, o homem, eu digo ser humano, tá? O homem enquanto humanidade. Não estou falando de sexo masculino, não. Estou falando de ser humano. Então, é próprio do ser humano entregar-se a esses prazeres, porque eles são fáceis e não custam muito. Mas nós sabemos que existem coisas que são boas e que nós estamos acostumados a nos sacrificarmos por ela, porque nós percebemos que ali existe um bem maior. Por exemplo, quando a pessoa quer fazer uma dieta para ter saúde porque está morrendo e o coração dela vai parar. Então ela faz exercício, ela acorda cedo, ela faz esforço, ela come saudável, entendeu? Uma mãe que está cansada, destruída de cansada, ela acorda de madrugada para dar de mamar para o filhinho que está chorando. Ela se sacrifica, ela faz algo que dói nela, que custa nela. Mas ela faz por quê? Porque ela sabe que aquilo ali é um bem verdadeiro, aquela criança é o amor da vida dela. Então existem essas duas coisas dentro de nós, desejo e vontade. Desejo quanto à inclinação natural dos apetites concupiscíveis e vontade, enquanto iluminada pela razão, inclinada para o bem maior, o bem verdadeiro. Santo Agostinho dizia: a vontade é a força motriz pelo qual o homem estabelece suas relações com o seu entorno. Vocês acham fácil a gente se relacionar com uma pessoa que é assim, dada a esses prazeres, egoísta, só quer saber de se satisfazer? Não é, ninguém gosta disso, né? Como é que é melhor a gente se relacionar? Com as pessoas que são mais altruístas, mais humildes, mais dispostas a gastar a vida pelo bem do próximo. Então nós vemos que a vontade, ela ordena o homem para o bem verdadeiro. E esse bem verdadeiro não é só o reino dos céus. Esse é o sumo bem, né? Porque é a união com o próprio Deus, que é o sumo bem. Agora, existem outros bens que também são verdadeiros. Por exemplo, o amor, a vocação, a família, a felicidade, a preservação da vida. Tudo isso são bens verdadeiros que a gente tem que abraçar enquanto motivos e finalidades para a nossa vida. Então o homem não age sempre conforme a razão. Por vezes, ele age segundo o seu instinto natural. E esse instinto, ele pode não concordar com o juízo. São Tomás dizia assim, olha, o apetite sensível, tendo algo de próprio, pode opor-se ao império da razão. O apetite sensitivo, embora obediente à razão, pode, contudo, recalcitrar, desejando o que a razão proíbe. Então, o apetite sensitivo, ele é obediente à razão. Ou seja, quem é que manda na história? É a razão. O seu entendimento é que manda na história. Mas, às vezes, você pode estar com uma vontade fraca, porque você não tem práticas espirituais, e aí você não resiste às tentações. E é por isso que você peca, inclusive. Deixa eu ler aqui umas perguntinhas aqui, vamos lá. Vou rodar aqui para cima e vou ler o que tiver escrito pergunta. Achei uma. Onde entram os princípios da consciência moral? A consciência é aquilo que existe de mais puro na deliberação dos atos, pois é a centelha da consciência de Deus, a lei eterna, infusa no coração do homem. A consciência moral entra como refreio do desejo ou da vontade. E por que ela é acionada? Felipe, a consciência moral que eu digo, está dizendo, é essa inclinação... a consciência moral, tá certo o teu termo. Essa inclinação natural que o homem tem. É uma lei natural, infusa, né? Uma lei natural que está dentro de todo ser humano. Por exemplo, a tua consciência moral, se você não fosse cristão,
ela ia te dizer para fazer o quê? Matar uma pessoa ou não? Não, né? Então você acha que uma pessoa que você criou uma criança, mas você nunca disse para a criança assim, filho, você não pode matar os amiguinhos na rua, tem que deixar eles viverem. Você acha que essa criança vai sair matando todo mundo? Não vai. Às vezes ela pode até ficar doente e tudo mais. Mas a consciência moral, ela se ordena pela lei natural, tá? Então a lei natural, ela tem aí estabelecido alguns princípios que são éticos. E eles coadunam com os princípios éticos cristãos, porque o cristianismo é a religião realista, né? A religião da natureza mesmo, mas não da mãe natureza, da natureza do homem, do verbo de Deus encarnado, que é Deus homem. Então, o homem tem essa lei natural em si e a consciência moral nos guia e nos ordena a tomar essas escolhas. E por que ela é acionada? Ela é como um radar, é como um guia que nós temos que nos ajudam a agir segundo uma moralidade. Então, a moralidade ela não é um construto social. Ela está fincada na lei natural. E os homens sabem disso. Entendeu? Se você for falar moralidade é uma construção da sociedade patriarcal. Ah, é? Então pode estuprar sua filha? Pode pegar seus filhinhos pequenos e abusar deles sexualmente? Mas não pode por quê? Se isso é um construto social. Não é, entendeu? Todo mundo que usa esses argumentos, quando tu bota na própria pele, a pessoa recua. Porque existe uma lei natural em nós. E nós sabemos como agir, né? Então, a consciência moral está ligada diretamente à lei natural. Tem alguma outra pergunta aqui com caixa alta? Tem. A semelhança no conceito de desejo, vontade e intelecto com a teoria da psicanálise de Freud e de ego e superego, Isaías tem semelhança, mas não é a mesma coisa, tá? Por quê? Para Freud, o id, o ego e o superego são coisas naturais, são coisas do cérebro. Ele está falando do corpo, exclusivamente do corpo. Enquanto quando eu falo de desejo contra a vontade, eu estou falando do desejo do corpo contra uma outra razão, que é a alma, superior ao corpo. Então, para Freud está faltando aí elementos, entendeu? Tanto que ele chegou a conclusões bastante erradas, né? Enfim, não dá para entrar muito nesse aspecto agora aqui, por dois motivos. Primeiro, porque eu não sei isso com profundidade, eu não quero falar besteira para vocês. Depois que a gente fugiria muito do tema, mas você sabe claramente que essa teoria de Freud é totalmente materialista. Ele está falando de cérebro, tudo está aqui, entendeu? Ele não está falando da sua alma ligada a Deus, entendeu? Jesus Cristo, não tem essas coisas. Então fica um pouco aí incompleto. Eu vou me limitar a falar isso, porque eu tenho medo de falar besteira, tá bom? Eu sei algumas coisas, mas eu não tenho certeza, e aí, como a gente está online, assim, a gente não está interagindo, batendo papo, pode ser que não fique claro e não vale a pena, tá bom? Mas eu não sei te dizer muito bem sobre isso, não. Pergunta: desejo, então, é sempre inclinação para o pecado e vontade sempre inclinação para o bem? Então, por isso há essa luta entre o homem e o desejo e a vontade? Não, Larissa, o desejo nem sempre está contra a vontade, tá? Por exemplo, que eu dei o exemplo da água, né? Eu posso ter sede e desejar beber uma água, isso é uma coisa boa. E eu bebo minha água sem problema nenhum, tá? Então, o desejo nem sempre recalcitra contra a vontade, não. O desejo, ele vai contra quando o quê? Quando ele me inclina puramente aos apetites mais animais e ele coloca em detrimento uma lei maior que me leva para verdadeiro bem. Por que eu falei de tudo isso? Falando de livre-arbítrio e liberdade. Ainda bem que essa aula é longa, né? Somos, além da vida de oração, quais são os exercícios para fortalecer a vontade? Vamos lá, vou ver se dá para falar essas coisas. Por que eu falei sobre isso tudo até agora? Porque o livre-arbítrio, ele está em algum lugar nessa história, não está? E a liberdade, ela é uma ação moral. O livre-arbítrio não é. Então o homem é livre quando ele age para o bem. A liberdade necessariamente ela está ligada a uma condição de moralidade e de bem verdadeiro. O homem que age para o bem é um homem livre. O homem que age para o mal, ele é um escravo, seja de uma pessoa que faz ele fazer aquilo ou de si mesmo.
O homem pode ser totalmente independente e um escravo. Escravo dos seus próprios prazeres. É o que acontece hoje com todo mundo, não só com jovens, quando a gente tenta se converter, não é? A gente chega e tenta viver uma vida de fé, mas não consegue abandonar o mundo de uma vez só. Porque nós somos escravos dos nossos vícios, dos nossos apetites doentes que só querem prazer, 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 e não conseguem abster-se daquilo que objetivamente faz mal. Você crê que isso é um mal, mas não consegue largar. Então isso é uma escravidão. Onde entra a liberdade nessa história? A liberdade não está em fazer tudo aquilo que eu tenho desejo de fazer. A liberdade está de fato em saber e ter a força interior para dizer não àquilo que não é bom para mim. Então liberdade não é fazer qualquer coisa que eu quiser. Liberdade é ter a força para dizer não àquilo que eu desejo, mas não quero. Aquilo que o meu corpo quer, mas que a minha alma diz, isto é mal, não faça. O homem livre é o homem que, com uma força interior, força em latim é virtus, daí vem a palavra virtude, pode dizer, não, isto é mal, não farei. Não vou fazer porque ofende a Deus e porque é mal para mim. Então, a liberdade caminha vinculada na moralidade, enquanto o livre-arbítrio é diferente. O livre-arbítrio não tem nada disso. Olha só o que diz Agostinho. Usar bem o livre-arbítrio é a liberdade. A possibilidade de fazer o mal é inseparável do livre-arbítrio, mas o poder de não fazê-lo é a marca da liberdade. Liberdade é não fazer o mal, agir para o bem. O homem livre é o homem que não age para o mal, mas o livre-arbítrio, ele é anterior à liberdade. Então a liberdade, ela é o quê? Um ato. E o livre-arbítrio, uma potência. A potência de receber um ato que pode ser um ato livre ou um ato escravo. Então o livre-arbítrio, ele é uma potência de poder agir para o bem ou agir para o mal. O livre-arbítrio, então, ele está relacionado a uma capacidade de escolher. É a capacidade de aderir a uma realidade ou rechaçar essa realidade. Se eu quero algo para mim e adiro a isso, eu exerci meu livre-arbítrio. Se eu não quero algo para mim e eu expulso isso de mim, eu exerci meu livre-arbítrio. Mas eu só fui livre se eu agir para o bem. A liberdade é agir para o bem. O livre-arbítrio é poder escolher entre uma coisa ou outra. O livre-arbítrio é uma potência e a liberdade é um ato. Ora, se o livre-arbítrio é uma potência, esta potência tem que estar em alguma coisa em nós. A gente sabe que ela não está no corpo, ela tem que estar na alma. Mas aonde está isso? Aonde está então o meu livre-arbítrio? Porque se é um ato, uns podem ter e outros não. Porque o ato, ele é o quê? É o aperfeiçoamento de uma potência, não é? É a potência que recebeu uma atualidade. Se o livre-arbítrio fosse um ato, eu teria homens que são livres e homens que não são livres em relação ao livre-arbítrio. Mas quando eu digo que uma pessoa é livre ou não, eu não estou falando de livre-arbítrio, estou falando de liberdade. Porque se a liberdade é um ato, eu posso não ter este ato, vocês podem aí ter, e aí vocês estão falando, vocês que são livres, estão falando com alguém que não é livre. Mas nós dois temos a escolha de realizar esses atos. Isso, de fato, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é agir para o bem, isso é liberdade. O livre-arbítrio é o poder de escolher, que está em algum lugar em nós, que nós vamos falar hoje. Eu vou dar, antes de passar para essa parte, eu vou dar uma pausinha e responder mais umas perguntas, e aí eu explico isso finalmente. Mas eu quero ler um trecho aqui. Olha só. O fato de o homem poder escolher algo contra si mesmo, Santo Agostinho chamava de mala voluntas, demonstra que há mais de uma vontade no homem, ou o que nós chamamos de desejo. E isso conduz ao conceito de liberdade e sua relação com o bem. Contudo, preste atenção agora, isso não nega. Ao contrário, afirma que o homem tem potência de escolher entre um ato ou outro, ainda que sejam contrários à sua vontade. Afinal, foi ele mesmo que escolheu. Então, o fato do homem fazer atos escravos, por exemplo, usar drogas,
não significa que o homem é um escravo e que não tem poder de escolha, que não tem livre-arbítrio. Ao contrário, o fato de o homem poder escolher algo que é mal para si é a prova cabal de que existe livre-arbítrio. Porque que ser, em sua plena consciência, escolheria algo que lhe faz mal? Só alguém que tem o poder de escolha. Porque a inclinação natural é o quê? O prazeroso, o bem para mim. Mas se eu sou capaz de escolher algo que é um mal moral, é um bem aparente, mas não é um bem verdadeiro, e me faz mal de fato, como por exemplo, fumar pedra de crack, isso é a prova cabal de que eu tenho livre-arbítrio. Porque eu sou capaz de escolher uma coisa que vai contrariar a minha natureza concupiscível, decaída do pecado original, com concupiscência, que só quer prazer e prazer e prazer. Entenderam isso? O fato de eu ser capaz de escolher uma coisa que não me é agradável é de fato a prova de que o homem tem livre-arbítrio e a plena execução da liberdade que age para o bem. Portanto, os atos contraditórios não enfraquecem ou diminuem a credibilidade da argumentação sobre o homem ter livre-arbítrio, mas o confirmam diante da realidade de que foi este mesmo homem que tomou a referida escolha. E isso é livre-arbítrio. Chesterton tem uma frase legal que diz que só uma coisa viva pode nadar contra a corrente. As coisas mortas, vão caminhando com a corrente. Então a prova de que nós estamos agindo por pura e deliberada vontade é quando eu faço algo que me é custoso, que não me tem recompensa imediata, que é uma prova de que eu estou agindo por uma vontade superior a minhas inclinações animais, algo da minha alma. Isso é muito importante. Então, primeira parte de hoje fica aqui. Depois de falar da causalidade e das potências. Hoje ainda. Só vou ler umas perguntinhas para a gente dar um relax. Além da vida de oração, quais são os exercícios para fortalecer a vontade? Cláudia, é uma pergunta importante. Vou responder sem tentar me estender muito, mas eu faço aqui um convite paralelo. 2 convites. Primeiro, assista as aulas do Padre Paulo Ricardo, são muito mais eficazes do que a minha, tá bom? Então esse é o primeiro convite. Mas o segundo é que lá no meu Instagram eu faço uma formação todos os dias, 5 horas da tarde. Antes era às 6, agora é às 5. Então lá tem um monte de vídeo. E tem alguns vídeos que falam bastante sobre isso. Então quando você for lá ver sobre oração mental, tem aulas sobre oração mental. Lá nas primeiras aulas eu falo muito sobre isso. Como são as práticas espirituais, acho que vai ajudar. Mas eu dou uns exemplos aqui para não ficar sem resposta. Tá? Por exemplo, tudo que é prática espiritual fortalece a sua vontade. Por exemplo, uma boa leitura. Leitura é uma prática espiritual. Ouvir uma música que não te inspire apetites sensíveis, mas uma contemplação. Por exemplo, o que você acha que é espiritual? Funk ou música clássica? Então, obviamente, uma música clássica é uma música que te inspire a sua intelectualidade e não seus apetites mais baixos. Contemplar a beleza das coisas, das pessoas, da natureza, de uma obra de arte. Isso também é uma experiência espiritual, entendeu? Oração é uma experiência espiritual por excelência. Então esses são exemplos assim, Mas vamos lá. Quando uma paixão é muito forte, absorve as energias da alma, debilitando as outras potências, enfraquece a vontade, obscurece a inteligência. Sim, é um bom exemplo. Isso acontece quando sua vontade está fraca, Está rezando pouco, está se dando demais às coisas concupiscíveis, como por exemplo... Gente, isso é físico também, tá? Isso não é especulativo, não. As práticas espirituais, elas geram serotonina no seu cérebro, enquanto as práticas mais lascivas da concupiscência geram dopamina. Dopamina é uma compensação muito mais forte, de menos esforço e maior prazer. Agora, a dopamina dá uma euforia passageira, que termina rápido, enquanto a serotonina dá uma sensação de felicidade, uma coisa constante e segura, entendeu? Então existe essa coisa física também. Então, isso que você está falando aqui é verdade, por isso a gente tem que praticar a vida espiritual, Praticar a vida intelectual, a vida espiritual, para sermos pessoas melhores, mais virtuosas.
Viktor Frankl dá um salto além de Freud, um salto enorme. Se quer ler um psicólogo, lê Viktor Frankl. Tem uma outra pergunta aqui que é para o final da aula, tá bom? Eu respondo depois. Vou copiar ela aqui para não perder e não deixar você no vácuo. Pronto. Depois. A vontade não pode ser usada para algum mal? Pode. Pode, porque todos os pecados não são sempre de ordem concupiscível. A ordem concupiscível, por exemplo, é a ordem que dá prazer. Mas a inveja, por exemplo, a inveja dá prazer? Inveja só traz desgraça. É um pecado de ordem espiritual. É o pecado de Satanás, né? Então, quando você tem inveja, você não tem prazer. A pessoa invejosa, ela não fica feliz com a inveja. Ela não se regozija daquilo, ela sofre por causa daquilo. Então, não, nem todos os pecados são de ordem concupiscível e podem adoecer a vontade. Então, sim. Mas quando nós falamos de vontade, nós estamos falando dessa faculdade da sua alma que é capaz de agir na contramão dos seus apetites, tá bom? Então, o que eu estou dizendo é, a vontade é a faculdade que, iluminada pela inteligência, vai te dar um discernimento, a inteligência te dá o discernimento do que fazer. E a vontade, ela pode aderir à inteligência ou aderir aos apetites sensíveis, entendeu? A vontade é essa faculdade que faz você agir, você fazer as coisas, exercer a sua vida. Isso é sua vontade. A vontade é o amor que há em você, tá bem? Só que quando ela adoece, ela deixa de ser isso. Ela se torna escrava, entendeu? E fraca. E aí quem vence é o desejo, e o desejo vai e manda ver, entendeu? Então, não necessariamente. A vontade pode não agir, ela pode ficar ali omissa, né? Se ela for fraca. E se ele for obrigado, Deus perdoa? Mateus, Deus sempre perdoa. Sempre. Obrigado ou não. Sempre perdoa. O que nós precisamos fazer é nos reconciliar com Ele quando nós escolhemos ter uma atitude ruim, tá bom? Ter uma atitude pecaminosa. A forma que foi colocada a força da vontade não focou Nietzscheana, deve ser Nietzscheana. Nietzscheana no contexto do existencialismo e o controle de Deus. Desculpa, Ednildo, não entendi a pergunta. Se puder depois responder lá. Eu vou dar um salto lá para o final, porque tem muita mais coisa para baixo aqui. Minuto heróico de São José Maria ajuda a fortalecer a vontade. Com certeza. Com certeza. O minuto heróico é o quê? Você está exercitando a vontade na hora. Seu corpo quer o quê? Descansar um pouquinho mais. Mas você fala, não, por amor a Deus, eu vou levantar. Por amor a alguém, oferece como um sacrifício para alguma coisa, e você pega aí, levanta e vai. Isso é um ato de vontade. Vontade iluminada pela caridade divina. Isso é muito bom, faz muito bem para a alma. Depois, gente, eu estou tentando não entrar muito nessa coisa da teologia espiritual, porque o tema é outro, mas a gente acaba caindo, né? Depois, somos seres racionais, temos razão. O que nos difere dos seres irracionais? Seria o livre-arbítrio a capacidade de amar e a vontade própria? Eu não entendi o que você quis dizer, mas o livre-arbítrio é a potência da sua alma de escolher uma coisa ou outra. Isso é o livre-arbítrio. Potência da alma capaz de escolher algo, ou sim ou não, tá bom? É isso aí que é o livre-arbítrio. Aonde vai ficar, eu já vou te falar onde ele fica na sua alma. Chiara perguntou assim, lembra da frase, ser refém daquilo que te liberta. O livre-arbítrio que tende para a liberdade é então exclusivamente saber escolher o que te leva para o sumo bem. O livre-arbítrio não tende para a liberdade. A liberdade tende para o bem. O livre-arbítrio, ele é totalmente imparcial. O livre-arbítrio não tem moralidade. Ele não está ligado com algo, com o bem ou com o mal. O livre-arbítrio só é a potência da alma de escolher uma coisa. Por exemplo, se vem alguém aqui na minha frente agora, me dá uma arma na minha mão e fala, você pode me dar um tiro ou não? Isso é o livre-arbítrio. Eu posso escolher dar um tiro ou escolher não dar um tiro. Se eu escolher dar um tiro na cara da pessoa e matar ela, eu exerci meu livre-arbítrio. Se eu escolher não dar o tiro, eu exerci meu livre-arbítrio. Se eu agir para o bem, eu agi com liberdade. Se eu agir para o mal,
Eu não agi com liberdade. Por exemplo, veja os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles não nos limitam a vida? Ele fala lá, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não tomar teu santo nome em vão, né? Não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias. Isso tudo não é uma lei de limitação? Isso tira a minha liberdade? Ao contrário, ser refém do que me liberta é abraçar aquilo que me limita a agir para o que me mantém livre. Uma pessoa que não adere, por exemplo, às leis de Deus, aos 10 mandamentos, ela não está agindo com liberdade. Ela acha que está sendo livre, mas ela está usando o livre-arbítrio dela para se escravizar. E ela vai se tornar escrava de quem? De quem ela colocar no lugar de Deus. Ou vai ser do dinheiro, da fama, do poder, do prazer, ou ela mesma. Mas alguma coisa ela vai colocar naquele lugar. Nós adoramos a Deus e isto é a nossa alegria. O nosso caminho de liberdade e de felicidade é ser submissos à vontade divina, porque isso, ao contrário de nos escravizar, nos faz livres, porque a lei de Deus nos ordena para o bem. E a liberdade é, de fato, agir para o bem. Portanto, obedecer é ser livre, porque obedecer é executar a força interior da minha alma que domina os meus impulsos que me querem levar para não obedecer. Então, quando eu faço aquilo que me custa, mas que eu sei que é bom para mim, por exemplo, obedecer os mandamentos, eu estou sendo livre, objetivamente. Agora, se eu não escolho fazer isso, escolho me escravizar, escolho viver uma vida de pecados, de prazeres irrefreados, que vão me perder o paraíso, vão me dar ao inferno, eu ainda estou exercendo meu livre-arbítrio, mas sem liberdade. Pergunta: uma pessoa que faz algo sem saber se aquilo é bom ou mal, age pelo livre-arbítrio? Iago, eu acho que eu acabei de responder. Sim, age pelo livre-arbítrio. Tá bom? Mas a consciência... Então, a questão da pessoa conhecer se aquilo é bom ou não, não muda o ato de liberdade e nem muda a moralidade do fato. Só muda a graduação de penalidade, de culpabilidade. Por exemplo, uma pessoa que não sabe, por exemplo, nunca foi evangelizada, nunca ouviu a palavra de Deus na vida. E ela não sabe que ela deve ser casta. E ela vive uma vida de loucas luxúrias. O que está acontecendo aqui? Essa pessoa que não conhece, ela, como não conhece a lei, não é imputado sobre ela a culpa de romper a lei. Mas o ato não muda a moralidade. Se essa pessoa usa, por exemplo, do recurso de prostituição, objetivamente continua sendo mal, estando ela alerta dessa moralidade ou não. Então, ela agiu com liberdade? Não agiu. Então, a liberdade não tem a ver com a consciência, mas com a verdade. O bem é a verdade. Não é o que eu creio por ser bem. Veja, entendam bem isso. Tem uma frase muito boa do Fulton Sheen que esclarece. Ele diz assim, é o certo e errado, mas você pode entender como bem e mal. Eu vou fazer uma paráfrase, vou traduzir para o bem e mal. O bem é o bem, ainda que todos pratiquem o mal. E o mal é o mal, ainda que ninguém pratique o bem. Então, por quê? Porque a ordenação do bem e do mal não é o homem, é Deus. Ele é o sumo bem. E o fato de eu conhecê-lo ou não, não muda quem ele é. Então, se uma pessoa não sabe das coisas que está fazendo, isso significa que ela tem o quê? Menos culpa. Mas não torna aquele ato bom. A moralidade não muda em circunstâncias. Kant diria que muda, mas a gente diz que não. A filosofia tomista católica de Jesus Cristo, de Santo Tomás, da Igreja, da tradição, de Agostinho, que são nossas fontes aqui, dizem que não. A circunstância não muda a moralidade. Ela atenua a culpabilidade, mas ela não muda a moralidade, tá? Por exemplo, você está dirigindo na rua, você está totalmente sóbrio dentro da lei, mas passa um cara bêbado correndo do nada, pula na frente do carro, você atropela ele e mata ele. Foi um assassinato. Você o atropelou. Você teve culpa? Não. A culpa foi do cara. Mas isso muda o ato? Tornou um ato bom atropelar o cara e matar ele? Não. Continua sendo um ato ruim ter matado aquela pessoa.
mas você não tem culpabilidade daquele ato. Então a moralidade, ela não inverte em circunstâncias, tá? O bem é o bem, o mal é o mal, e isso não muda. Por quê? Porque o bem é Deus, e Deus não muda. Então isso tem que ficar claro para a gente não cair em relativismo. Última pergunta antes de a gente continuar a matéria para terminar a aula de hoje. Pergunta: a forma que você colocou a força de vontade e potência... é aquela pergunta do Nietzsche, do Ednildo. A forma que você colocou a força de vontade e a potência não ficou muito nietzscheano no contexto do existencialismo, onde há controle do homem/Deus, o super-homem. A forma que eu coloquei a vontade e a potência não ficou muito nietzscheano no contexto do existencialismo? Ednildo, eu estou confuso na tua pergunta, porque Nietzsche ele era irracionalista, né? Não era assim existencialista muito. Ele era irracionalista. E ele dizia que o homem era vontade de poder. O que Nietzsche dizia é que o super-homem, ou seja, aquele homem que supera o homem por excelência, é o homem que faz tudo aquilo que dá na telha. Tá? Não é à toa que a gente sabe como é que Nietzsche morreu, né? Então, assim, para ele, o que era importante? Eu quero trair minha esposa? Dane-se, eu vou e faço. Eu quero viver em prostíbulos? Dane-se, eu faço. Eu quero beber até morrer? Dane-se, eu faço isso. Porque nada importa. O homem forte é o que faz aquilo que dá na telha. O homem completamente inclinado para os seus prazeres e seus desejos é o que Nietzsche chama de super-homem. O homem superior. O homem que faz aquilo que quer. Ele diz que o homem é vontade de poder. Só que ele usa o termo vontade num dialeto nietzscheano e não realista. Então, quando Nietzsche está falando vontade, ele não está falando da faculdade da alma, vontade. Ele está falando dos desejos da carne. Diferente, tá? Então, ele está falando da inclinação natural do homem de fazer aquilo que o leva ao prazer. É isso que Nietzsche está falando. Então, quando eu falo dessa questão de vontade, de potência, eu estou falando tudo na realidade tomista aristotélica. Potência, eu estou falando como oposição do ato. Potência como a capacidade de receber um ato. Não estou falando com potência no sentido de poder. Vontade de poder, no idioma de Nietzsche, é uma coisa. Ato e potência e vontade como faculdade da alma na filosofia realista é outra, completamente diferente. Tá? Então, não dá para correlacionar essas coisas usando as mesmas palavras. Poder, vontade de poder para Nietzsche é desejo de realizar os seus prazeres. Vontade, na filosofia realista, católica, aristotélico-tomista, é uma faculdade da sua alma, que leva você a agir. Coisas diferentes. Não sei se ficou muito claro. Faz o seguinte, se não ficou claro, elabora bem tua pergunta, me manda uma mensagem lá no sistema, ou me manda um e-mail, e aí eu escrevo para você uma resposta, pra você poder meditar melhor, tá bom? E eu também meditar melhor na sua pergunta. Como esse mesmo super-homem que inclinou Hitler a neutralizar a raça pura, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Hitler era o exemplo do super-homem, né? Do Nietzsche. Enfim, não era o homem bom, era o homem poderoso. Vamos terminar? Faltam 20 minutos mais ou menos e eu queria falar umas coisinhas ainda. Então, a liberdade e a causalidade primeiro. Agora é mais difícil. Preste atenção. Escolha culmina em uma ação. Então, a escolha culmina em uma ação. E toda ação é um movimento. Lembra de ontem? A escolha vai culminar numa ação. E a ação é um movimento. O que é o movimento? É a passagem de uma potência para um ato. Faço até aqui uma ressalva que o Sinelli, seminarista também, meu irmão, ele me fez um comentário, uma correção fraterna, dizendo que a resposta que eu dei sobre cinética ontem, que eu não lembro quem falou, não ficou muito boa, porque, de fato, eu não sabia disso. Esse conceito de movimento, de atualização de potência, é o que deu origem ao conceito de cinética na física. Porque a cinética é a passagem de uma energia
É a relação de uma energia com velocidade, né? Então a velocidade, que é uma movimentação, gera energia cinética, tá? Então tem relação sim. Não lembro se eu cheguei a falar isso, mas eu inclusive quero ler o que ele falou aqui, porque foi muito bom o que ele falou. Senão ele é muito inteligente. Olha só o que ele disse. Ué, cadê? Será que ele apagou? Espera aí que eu vou encontrar. Ah, tá aqui, ó. Olha só. Ele mandou assim para mim. Irmão, sua explicação sobre o movimento em relação com a cinética talvez não tenha ficado muito boa, porque o movimento, enquanto passagem da potência para o ato, vale para coisas materiais e imateriais. Se aplica inclusive para a física e deu origem à classificação de energia potencial e energia cinética, porque esta atualiza em velocidade a energia que havia antes, sendo também um movimento, passagem de potência para o ato. Então, eu vou até mandar esse textinho para vocês, para quem quiser, tá bom? Porque isso aqui é sensacional. O Cinelli é muito bom. Então, sempre que eu tenho dúvida, eu pergunto para ele. Então, vamos lá. A escolha culmina em uma ação, e toda ação é um movimento. Se o homem não é a causa desse movimento, ele não poderia ser dotado de livre eleição, pois teria parte nessa aquele que é o movente. Então, isso é um problema metafísico de que São Tomás levanta para dizer, poxa, se o homem é a causa do seu próprio movimento, então ele não pode estar escolhendo isso, porque se tem um movimento que vem anterior a ele. Mas aí ele já responde. Eu não vou nem elaborar, porque opa, R$20 um açaí, entrega na ilha, com Nutella. Aproveita, irmão, manda ver. Bota o jabá aí. E aí Santo Tomás já pega logo e resolve, e eu vou partir para a resolução, porque acredito que não seja isso uma coisa muito intuitiva, tá? Então vamos lá. O livre-arbítrio, ele é causa do seu movimento, porque o homem, pelo livre-arbítrio, é levado a agir. Então o livre-arbítrio causa em si o movimento de escolha. Mas, contudo, agora eu vou ler um trecho da Suma, então preste atenção, que o texto é um pouquinho mais complicado, tá bom? Preste atenção aí no... Calma, gente, foi sem querer. Tá tudo bem. Vamos lá, é um texto da Suma, um textinho mais complicado, então preste atenção. Mas, contudo, não é necessário para a liberdade que a pessoa livre seja a causa primeira de si mesma, assim como não é necessário para uma causa ser causa de outra, que seja sua causa primeira. Ora, Deus é a causa primeira motora tanto das causas naturais como das voluntárias. A gente sabe disso, né? Tudo concorre para com a vontade de Deus. E assim como movendo elas, como Deus movendo essas causas, não faz com que os atos delas deixem de ser naturais, porque a gente sabe que a graça supõe a natureza, assim também, movendo as voluntárias, não faz com que os seus atos deixem de ser voluntários. Mas antes, causa-lhes essa qualidade, porque obra em cada ser conforme a propriedade deles. É um texto bastante complicado, que eu não vou explicar agora, eu vou explicar no último dia, porque ele vai ganhar clareza ao longo da semana, e agora ficaria muito difícil, tá bom? Só decorem o seguinte: não é necessário para ser livre ser causa de si mesmo. Essa é a questão. Não é necessário para ser livre que eu seja a causa de mim mesmo, tá? Guardem isso, a gente vai entender no final. Então, o livre-arbítrio é a causa do seu próprio movimento, pois por ele o homem é levado a agir. E agora, finalzinho de hoje, a potência cognitiva e a potência apetitiva. Finalmente, aonde está o livre-arbítrio? Aonde está o livre-arbítrio? Gostei dessa piada aqui, hein, Renato? Foi com livre-arbítrio, mas sem liberdade. Muito bom, muito bom. O livre-arbítrio está no seguinte, olha. Eleger e desejar, tá? A gente já aprendeu isso. Eu elejo, eu escolho, tá? Alguma coisa.
eu elejo que eu vou pegar esta lapiseira. Peguei. Então isso aqui eu fiz. E se eu quis fazer isso, eu desejei fazer isso. Então eleger é desejar algo. Porque eu não faço uma coisa se eu não desejar aquilo ali. Então, até mesmo quando eu, por exemplo, quero comer o pudim, quando eu decido não comer, houve desejo? Sim, houve desejo. Desejo de não comer. Houve vontade de quê? A vontade ordenada para os bens longínquos, os mais distantes, os mais árduos. Por exemplo, eu não vou comer o pudim por quê? Porque eu não quero emagrecer, porque eu estou de dieta, porque o médico mandou, porque eu quero ter mais saúde. Isso é o que a minha vontade quer. O que meu desejo quer? Não comer. Então, meu desejo, ele desejou não comer. A vontade, ela tinha motivos maiores que ela trouxe sobre o desejo. Olha, iluminado pela inteligência. Eleger é desejar aquilo que está em nós. Sendo o desejo um ato da virtude apetitiva e o livre-arbítrio, a virtude pela qual o homem elege, então deve ser uma virtude apetitiva. Não é? Vamos ver. Isso é um silogismo da Suma, preste atenção. A gente vai chegar a uma conclusão. Disso que eu falei agora, a gente vai chegar a uma conclusão. Da cognitiva, ou seja, da potência cognitiva, provém o quê? O conselho, o discernimento. É bom ou não é? Devo ou não devo? Então, da cognitiva provém o conselho, que é o julgamento da preferência entre as coisas distintas. Já da parte apetitiva, a aceitação do apetite de que aquilo já foi anteriormente julgado pelo conselho. Então, quem julga se eu vou fazer ou não vou fazer, não é o meu apetite, não é a potência apetitiva, mas é o meu intelecto. Então, a potência cognitiva, ela vai dizer se aquilo ali eu devo ou não devo fazer. É ela que vai pegar ali as condições, as premissas, e olha, essas premissas aqui chegam a uma conclusão e parece que isso aqui é bom ou não. Tá? Então, da virtude da potência cognitiva, provém o conselho. Da potência apetitiva, o fazer. Resume-se, portanto, e essa é a nossa conclusão de hoje, que a capacidade do juízo, ou seja, de eleger uma coisa, de escolher, de fazer um juízo, própria da cognição, não é responsável pelo livre-arbítrio, mas por iluminar a virtude apetitiva a respeito do bem querido. Então, o livre-arbítrio não está na sua inteligência, na sua potência cognitiva. A sua potência cognitiva somente vai te dar os parâmetros para escolher, mas não é a sua inteligência que escolhe. Quem escolhe? Deste modo, resta a virtude apetitiva eleger o referido bem como objeto e mover-se em sua direção. Não é, afinal, responsável pelo livre-arbítrio o conhecimento, mas o apetite, que realiza a eleição após a compreensão cognitiva. Então, a inteligência, ela vai nos guiar para tomar a boa escolha. Mas quem vai tomar a boa escolha em nós é o nosso apetite. É isso, é o nosso apetite. Tá bem? Então, em suma, o que nós entendemos hoje em um resumo de 2 minutos? Nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre uma coisa ou outra. A liberdade é pegar essa capacidade de escolher e aplicar a um bem. Então, escolher um bem verdadeiro é liberdade. Escolher um bem falso, um bem aparente, imediato, e um mal, por assim dizer, um mal moral, isso é um ato escravo. Livre-arbítrio, capacidade de escolher. Liberdade, agir para o bem. Aonde fica o meu livre-arbítrio? Não fica na minha inteligência. Fica no meu apetite. Por quê? Porque a minha inteligência me diz o que fazer, mas não me diz para fazer. Então, é próprio da potência cognitiva fazer o juízo. Iluminar o juízo. Dar as premissas. Mas a conclusão quem faz é a minha potência apetitiva. E eleger
é desejar. Tá bom? Finalizamos hoje. Tinha que ser São Tomás, é verdade. É verdade. Tem uma última pergunta. Aqui, Jesus. De certa forma, alguns filósofos modernos estavam certos em dizer que a razão é responsável por todas as potências do mundo? Klaus, tem que ver o contexto. Potências em que sentido? Poderes ou potências da alma? Entendeu? Tem que ver o contexto. Não sei te dizer isso sem ter um contexto maior. Pode dizer a referência da Suma? Posso. Vamos lá. Essa parte final está na Suma Teológica, primeira parte, questão 83, artigo 1. Questão 83, artigo 1. Só que essas conclusões foi uma composição de pensamento, tá bom? Eu vou mandar o texto para vocês e vocês vão poder estudar legal sobre eles. Está bem? Vou mandar aqui mais uma vez o link da chamada, porque essa aula acabou. Cadê o link da chamada de hoje? Ah, está aqui. Tá bom? Então, link da chamada. Vou deixar essa chamada aberta hoje até 5 horas, tá? Então respondam aí, por favor, até às 5 horas. E outra coisa, as aulas estão gravadas. Então, se você tiver dúvida, quiser rever, é só rever. Volta. E eu vou mandar um texto para vocês. Eu espero e acho que o nosso site já deve estar funcionando a pleno vapor. Se não tiver ainda, hoje à noite, tenho certeza que ele vai estar. Aí eu já vou começar a postar o material para vocês poderem ler e ter um apoio, tá? Para ajudar no aprendizado. A presença de ontem foi abonada, então não se preocupem com isso, tá bom? A inteligência me diz o que fazer, mas a inteligência te diz o que fazer, mas quem decide é a sua potência apetitiva. Então, tá ligado entre o seu desejo e a sua vontade. São essas potências que vão escolher. A inteligência ela vai te dizer e você vai escolher. Por exemplo, na hora de você escolher peco ou não peco, você esquece que se você pecar, você vai para o inferno. E aí você age por um bem o quê? Imediato. Não, vou fazer, porque agora eu quero fazer, eu quero ter esse prazer, você vai e faz. Aí você cometeu um pecado grave. Você perdeu o céu. A tua inteligência te levaria a fazer outra coisa, mas você ignorou ela, né? E agiu pelos desejos. Por quê? Porque as paixões, elas embotam a razão. Então, quando eu estou muito apaixonado, eu não entendo bem o que eu estou pensando. Aí acabo tomando mais escolhas. Tá bom? Enfim, hoje foi mesmo para explicar como a coisa funciona. Não foi para explicar como é que aplica na alma, para a santidade. Mas a gente vai ter oportunidade aí para falar sobre isso também. Vamos rezar e vamos terminar, porque 5 horas eu tenho outra aula. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos dê a sua paz e a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, terminamos por aqui. Eu vou colocar aqui mais uma vez o link da chamada para você não esquecer de preencher. E quem quiser assistir a aula de ontem, está aqui no Twitch. Tá vendo essa sala? ITA de Joseph 1. Então aqui tem as aulas de Ciência de Deus e Liberdade do Homem, Teologia da Perfeição Cristã e História dos Concílios. Então é só você entrar nesse link e você ir nos vídeos e vai ter lá aula 1, aula 2. Essa é a aula 2 que eu estou terminando agora. Tá bom? Meus irmãos, fiquem com Deus. Boas aulas. Deus abençoe. Salve Maria.